Obrigada, senhor presidente Eduardo Girão. Cumprimento também o deputado Osmar Terra. Deputado, como já foi dito antes, o senhor é um crítico, né, do lockdown e também do isolamento, e já defendeu o tal do isolamento vertical, e que, segundo as suas palavras de hoje, foi um termo criado pelo presidente. Então, eu pergunto para o senhor defende o isolamento vertical e poderia nos informar se essa estratégia já foi adotada em qualquer país ou em qualquer tempo para enfrentamento de pandemias e nos apontar os resultados obtidos? O termo isolamento vertical significa, para quem está nos vendo, as pessoas que têm risco de ter forma grave da doença, que são as pessoas idosas ou doentes crônicos, terem isolamento. Isso é correto. As pessoas que estão doentes, infectadas, ter isolamento, é correto. Mas as pessoas que não têm risco maior e que não têm doença, essas pessoas têm que levar a vida o mais normal possível usando a proteção individual, usando um protocolo de segurança para não se infectar. Então, é isso aí que eu acho que é a base. E testar bastante, testar o máximo que puder. Voltando à sua pergunta, eu posso lhe dizer que tem vários países que fizeram isso. Um deles foi a Suécia, que fez. Outro foi a Coreia do Sul, que fez. Outro foi o Japão, que fez. Outro foi Taiwan, que fez. Não fecharam as escolas nem um dia, né? E não teve nenhum problema com isso, né? A China fechou a província de Hubei, fez um lockdown, porque era o único lugar do mundo onde tinha o vírus. Então, naquele momento ali, foi uma política adequada. Ela bloqueou a saída do vírus, mas o vírus já tinha saído para a Europa, né? Mas na China ele foi controlado. Eu imagino que foi isso, com a informação que eu tenho. Toda a China, se tu andar na China, em qualquer lugar da China hoje, a vida está normal. Hoje? A vida está normal. Hoje. Não, desde aquela época, Não, a China promoveu o lockdown. Desde abril. Não, o lockdown foi 76 dias. Então, do dia 1º de janeiro ao que corresponde a 76 dias depois em março. Então, pegando carona... Há um ano a China está normal. Pegando a carona nessa questão da China, que... o senhor falou sobre as suas previsões e colocou muito a China, né, como um exemplo, inclusive as informações que o senhor obtinha vinham muito da China, local em que efetivamente houve poucas mortes em comparação ao tamanho da população, isso nós já entendemos. Porém, indago ao senhor, por que não usa o exemplo da China com relação aos lockdowns? E, afinal, os números da pandemia na China servem só para orientar as projeções, que até o momento você falou em várias projeções, mas teve um lado positivo que ele não foi analisado pelo senhor e nem foi dado como exemplo, que foi a questão dos lockdowns lá. E o Wuhan, ele teve lockdown total durante dias. E isso o senhor não usou. O senhor usou muitas vezes a China como um exemplo, né, das informações que vinham, inclusive uma informação que era super positiva com relação, que serviria para nós aqui, como uma política ou como uma intervenção, seria o lockdown. E a China fez isso muito bem. Então, por que o senhor usou isso também? Não, eu estou dizendo que a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Sim. O lockdown foi feito numa província de 60 milhões de habitantes. Portanto, 1 bilhão e 340 milhões ficaram fora do lockdown, né? Sim. Quando se dissemina o vírus, senadora, o vírus ele foge do controle, né? O vírus entrou no Brasil por São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Zona Franca de Manaus. Ele entrou no Brasil de vários lugares, não tinha mais como fazer esse tipo de lockdown, a não ser que parasse toda a população, fizesse a supressão, parasse todo mundo em casa, fechado, sem sair de casa, no país inteiro. Isso não tem como fazer, senador. Isso aí é uma teoria, não é na prática isso não existe, né? Então, o Brasil não podia ter feito isso, né? Os outros países também não fizeram. Os outros já tinham... A Itália entrou por Milão. Por que Milão foi o lugar mais importante da epidemia no início lá? Porque Milão é a mesma economia de Wuhan. Eles têm uma relação muito forte na questão de design, de modas, de confecções. Tem 20 mil chineses morando na Lombardia, em volta de Milão, que são originários, a maioria de Wuhan. Então, esses, ao viajarem, trouxeram o vírus. Mesmo depois que fez o lockdown lá, eles já tinham viajado. O vírus vem antes, ele circula antes da gente descobrir que ele existe, né? Então, foi isso que aconteceu lá. Então, é uma particularidade da China, não é uma regra que pode ser seguida pelos países que já estavam com o vírus entrando por tudo que era lado, né?
Ao longo de toda a pandemia, Vossa Excelência se manifestou várias vezes acerca do pico da pandemia. Em setembro do ano passado, o senhor deixava claro em suas redes sociais sua convicção de que o pico da pandemia já havia passado no Brasil. Na época, o senhor defendia a retomada de atividades e comparava o coronavírus a H1N1 e classificava a imprensa como apocalíptica. O senhor também fez previsões equivocadas sobre o pico da crise no Amazonas e no Rio Grande do Sul. Sobre esse assunto, eu indago ao senhor. Por que, afinal, suas previsões sobre o pico da pandemia foram todas erradas? E por que, mesmo diante da sucessão de erros, o senhor continuou fazendo algumas projeções que voltaram a se mostrar equivocadas? Senadora, essa história de que todas foram equivocadas não é verdade, né? No ano de 2020, se a senhora pegar o site do Ministério da Saúde, o que eu falei é que o vírus contamina rápido no início, em 6 semanas ele sobe, ele contamina uma quantidade grande de pessoas e depois ele começa a diminuir, né? Esse é o retrato de todas as pandemias anteriores e das epidemias em geral, né? Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem as epidemias de inverno. Todo inverno tem epidemias de gripe que o pico é 20 de julho. É quase invariável. 20 de julho é o dia que mais tem casos de gripe, depois começa a diminuir e termina. Sem vacina, porque a vacina ou faz antes ou não faz, né? Então, o que eu disse, se a senhora pegar o site do Ministério da Saúde, a senhora vai ver que o gráfico das doenças respiratórias agudas graves, da síndrome respiratória aguda grave, que é a SRAG, né? Ela tem o pico no final de abril e início de maio, no ano todo de 2020. Se a senhora pegar esses gráficos aqui que eu mostrei aqui do Amazonas, a senhora vai ver que o pico no ano de 2020 foi no final de abril e início de maio. 14 estados tiveram o pico no final de abril e início de maio. O Rio de Janeiro desapareceu, as pessoas sumiram, esvaziaram os hospitais, esvaziou os postos de saúde durante o mês de maio e junho. Teve um pico alto e depois foi desaparecendo. Por que aconteceu isso? Porque tinha uma cepa viral que estava terminando. Já tinha uma massa de pessoas infectadas que ela não conseguiria mais progredir com velocidade, estava terminando. Até que vai isso, por exemplo, no Amazonas, vai até o fim do ano, as escolas reabriram em setembro, aula presencial, o comércio voltou, não aconteceu nada, não aumentou contágio, não aumentou nada, até o final do ano. No final do ano surge uma nova cepa. Aí a cepa nova é ultra infectante, foi o que aconteceu com a cepa britânica, agora com a Índia, o que aconteceu com a P1, aconteceu em todos os estados brasileiros, e puxou de novo a percentual que é necessário para terminar a pandemia, de novo para cima. A gente não sabe, deve ser 60%, 70%, 80%, a gente não sabe, a gente vai saber no final. A gente só vai ver a curva cair e terminar. Isso vai acontecer com a vacina veio ajudar isso muito, e com o número de pessoas que já tem. Como não é um novo vírus, e é importante dizer isso, não é um outro vírus. A cepa não é um outro vírus, senão teria que começar tudo de novo. Nem as vacinas fariam efeito. Eu sei, né? A mutação dele. Então, ela soma Sim. Todo mundo que tem imunidade para terminar. Na verdade, então, esse pico, o vírus nunca acabou no país, e mesmo com essas declarações do senhor não acha que o senhor passou a sensação de tranquilidade que não existia e que até o momento não existe, e provavelmente contribuindo para o relaxamento das medidas não farmacológicas, como o uso de máscara, higienização ao anunciar seguidas vezes o fim da pandemia? Afinal, o que o senhor espera atingir com esse tipo de comportamento? Já não dava para ter mudado depois de tantos erros nesse sentido, deputado? Senadora... Porque a pandemia ela não acabou no país e em nenhum momento ela deu folga para a gente. Não, ela deu folga, sim, senadora. No final do mês de setembro, outubro, tinha muito poucos casos. A pandemia não acabou no Brasil e a gente ficou insistindo nisso. Senadora, o que eu falei desde o início é que nós não previmos as novas cepas, que não teve nas outras pandemias. Eu estava trabalhando com os dados que eu tinha, os dados das pandemias anteriores e da China, senadora. Lá da China, subiu, desceu em 76 dias, terminou. Era esse o dado que eu tinha.
que inclusive... Mas na China desceu porque do lockdown, porque eles tiveram medidas restritivas, eles fizeram o papel deles, senhor. Mas o lockdown não evita o ciclo de contágio. Ela subiu e desceu e terminou na China. Wuhan ficou fechado. Na China, o lockdown era na província de Hubei. A China não terminou a pandemia na China. A Coreia teve um surto de 185 mortes logo depois da China. E subiu e desceu. Ainda tem casos na Coreia, mas são muito poucos. O Japão também teve o seu pico. A Suécia teve o seu pico. Portugal tinha muito menos mortes que a Suécia. E hoje tem muito mais mortes que a Suécia, porque fez lockdown e quarentena, e a Suécia não. Eu quero até dar se me permitir, no seu tempo, rapidinho. Se o presidente me der pelo menos mais 1 ou 2 minutos, a mais, obrigada. Tá bom, é 1 minuto. Pois não. Quando estava... Eu tive sempre... Olha, o que o presidente fez, o que eu tiro por mim, senador, é muito fácil pegar carona no medo e com a grande mídia, né? Para enfrentar isso e contrariar isso e dizer que isso pode estar errado, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para fazer isso, né? Então, eu posso lhe dizer que eu dei a única entrevista que a Rádio Gaúcha me deu, porque eu pedi para o presidente da Rádio Gaúcha, porque eles não entrevistavam, só mostravam o outro lado, a imprensa só mostra um lado, né? E com isso tenta criar um sentimento, um consenso que aquilo ali está certo, né? O repórter não me deixou falar quase, ele falou mais do que eu, me atacava, perguntava, respondia e me criticava. E uma frase que ele fez foi essa: o Rio Grande do Sul tem 150 casos, foi maio do ano passado, 150 mortes no Rio Grande do Sul. A Suécia tem 3.000. O senhor acha que a Suécia é um exemplo? O senhor continua acreditando que a Suécia é um exemplo? Eu disse, não, a Suécia está agindo como se tem que agir. A do Rio Grande do Sul ainda está começando, né? Resultado, hoje o Rio Grande do Sul tem 30.400 mortes e a Suécia tem 14.000. Então, trabalhar sem lockdown e quarentena é possível, orientando a população, criando protocolos de segurança, orientando como tomar cuidado. Mas isso foi feito desde o início? Nós sabemos que não foi feito, não teve campanha, nós sabemos, até essa CPI tem sido muito esclarecedora nesse sentido. Porque quando o senhor fala e outros que vieram aqui a respeito do que deveria ter sido feito, nós demoramos muito para fazer, muito. E não é de hoje que a gente escuta aqui, nós já estamos há semanas nessa CPI, e o que a gente ouve é isso, poderia ter sido feito, na verdade está sendo feito agora, que nós já chegamos a mais de 500.000 brasileiros mortos, senhor. Sim, porque em lockdown e quarentena. Bom, nessa CPI o senhor falou que fez o uso de tratamento inicial e disse que voltaria a usar se fosse novamente contaminado com a Covid-19. Porém, eu gostaria de lhe indagar sobre o tratamento preventivo, que se trata do uso de medicamentos como ivermectina e outros, por pessoas que não estão contaminadas com a Covid-19 e acreditam estar evitando a contaminação ao tomá-los, porque eu sei disso, isso acontece muito. E o senhor está falando isso hoje que tomaria novamente. Como médico, o senhor acredita em qualquer medicação que evite a contaminação pelo novo coronavírus? O senhor acredita? Não. Afinal, algum tratamento preventivo, porque falam muito da ivermectina, tem a cloroquina, mas muita gente fala da ivermectina como preventivo. Afinal, um tratamento preventivo, senhor ministro médico, Osmar Terra, além da vacinação? Senadora, eu só tomei quando eu tive sintomas. Né? Eu só tomei medicamento quando eu tive sintomas. Mas o senhor está falando que se contaminasse, tomaria novamente. Eu me recusei a ficar esperando piorar e tomando dipirona. Né? Até porque o meu sintoma principal o tempo todo foi febre. Eu não tive outro sintoma. O que eu vejo não, é que tem... O senhor teve pior, o senhor teve 80% do pulmão comprometido, doutor Osmar. Sim. Então, eu não tomei só hidroxicloroquina, eu tomei ivermectina, eu tomei remédio para coagulação do sangue, eu tomei remédio... Não, isso foi no tratamento, eu tive 40% do pulmão tomado. Sim, senadora... Eu tomei dexametasona, azitromicina, eu tomei tudo isso aí. Mas dizer que ivermectina, cloroquina, antes como preventivo, sabendo que o senhor já pegou, teve 80%, o senhor tomaria novamente? Senadora, eu não sei se... Isso são dados estatísticos, senadora. Eu não sei se isso me salvou a vida. Eu acho que pode ter me salvado a vida. É uma discussão, senadora.
tem que ter dados. Mas o senhor não pode falar, é uma discussão, mas o senhor não pode declarar que o senhor é formador de opinião. Uma coisa eu tenho certeza, se eu não tivesse feito nada, eu teria 80% ou mais. Isso eu tenho certeza, né? Não, se não interfere, eu teria... 40% eu fiz, eu fui internada, tive um ótimo tratamento. Piorar não piorou. Então eu tive o cuidado de tomar uma coisa que eu sabia que não ia piorar, que eu não ia ter problemas maiores com ela. Agora, ontem foi publicado um artigo muito importante, um grande estudo, sobre o uso da ivermectina. Eu não li o estudo, mas eu sei que é um estudo que defende o uso da ivermectina. Eu vou ler, eu posso lhe dar mais informação. Obrigada. Só finalizar aqui a última pergunta. Há controvérsias em relação à publicação da carta contendo a declaração de Barrington. Haveria entre os supostos signatários o professor Bananas, o doutor Nome Falso e ainda cerca de 18 homeopatas autodeclarados e pelo menos uma centena de terapeutas cujas especialidades são massagens e hipnoterapia. Isso além de falar de todas as suas projeções sobre números do caso de óbitos e o fim da crise sanitária, extremamente otimistas e confrontada pela maioria dos especialistas, e posteriormente pelos próprios fatos. Eu pergunto ao senhor ministro, o que o senhor acha de fake news? O que o senhor acha de fake news no momento desse? O que o senhor acha sobre a fake news que está sendo propagada por muitos agentes, e falo políticos, incluo dentro dessa classe aí, mas graças a Deus, eu tenho um pavor de fake news. Eu pergunto ao senhor o que o senhor acha sobre fake news. Claro que fake news todo mundo é contra, senadora. Ninguém aqui defende fake news. Agora, eu quero lhe dizer que a declaração de Great Barrington foi feita, ela é uma declaração original de 3 grandes epidemiologistas. O principal de Harvard, o principal de Stanford e a principal epidemiologista de Oxford. Eles fizeram a declaração de Great Barrington condenando o lockdown e a quarentena e mostrando que tem outras possibilidades, que existe vida inteligente fora da lockdown e da quarentena. Então, aí fizeram um abaixo-assinado na internet que quem era contra começou a sabotar, botaram o Joy, banana, não sei o quê. Aí isso é fake news. Isso é uma piada, né? Mas a declaração original são 3 grandes epidemiologistas do mundo que assinaram e que têm que ser respeitados. O senhor não acha que, diante da gravidade desta pandemia, com tantos óbitos, mais de 500 mil, é fundamental, especialmente para autoridades com maior visibilidade, que a comunicação seja sobre o tema seja confiável? Não acredita que desinformar as pessoas pode ser responsável pelo agravamento dessa situação? Senadora, eu sou francamente favorável a passar informação confiável, informação séria. Aqui não estamos discutindo isso, né? Não estamos divergindo. O que eu acho é que toda informação que contraria esse senso que a grande mídia criou em torno da epidemia, toda informação que contraria isso é errada, é fake news, tá? Eu acho que isso é... Mas o senhor checa as suas informações? Checo todas. Todas as suas informações, o senhor checa? Sim. Ok. Ok.